Não é deste mundo, a vida futura. Então vamos partir para uma fé raciocinada. Pelo título aqui, para depois, meu reino não é deste mundo. Significa o quê? Que existe o reino aqui do mundo, da matéria, e o mundo espiritual. Então eu dividi essa minha oratória em duas partes. A maioria das pessoas estão vivendo neste mundo, o mundo terreno, o mundo materialista. Mas não foi isso que Jesus quis dizer, que o reino desse mundo é o reino futuro, é o reino da espiritualidade. Então, a nossa vinda para o planeta Terra, o nosso encarne, nós temos que nos preparar para o reino futuro, que é a vida após a morte. E muitos desencarnam sem se preparar para nada. Tá? Então eu vou começar a deixar bem claro, simples e objetivo. Jesus diz claramente, sem sombra de dúvida, que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Vou repetir, Jesus diz, Jesus afirma, tudo que eu estou falando está baseado aqui. Tá? Eu fiz um roteiro para não fugir do pensamento de Jesus. Vou repetir, a vida futura, então, a principal preocupação de todos nós, os 8 bilhões de habitantes da Terra, deve ser o quê? Com a sua vida futura. E como é essa vida futura? O pessoal não pensa, né? Por quê? Porque não lê, porque não estuda, porque não lê diariamente o Evangelho. Fazendo essa atitude, tu está se preparando para a vida futura, aqui. A segunda, sem essa preparação para a vida futura, a maioria dos ensinamentos de Jesus não tem validade. Tá? Então, as pessoas se preparam para a vida futura, mas para essa vida, eu vou ver 40, 50, 60 ou 80 anos. Planeja a sua vida para essa vida, mas se esquece que a vida futura é além, e a solução está aqui. Se preparar com esses mandamentos que Jesus falou, que são 28 capítulos, que nós temos uma vida toda para aprender. 40, 50, 60, 80 anos, para pelo menos aprender alguma coisa desses 28 capítulos. Tem gente que passa a vida toda e não lê nem um capítulo disso aqui. Bom, então, mas muitos então não entenderam a mensagem de Jesus. Tá? Eles achavam que ele estava se referindo à vida presente, mas não é a vida futura. Vamos em frente. A vida futura deve ser considerada o principal ensinamento de Jesus. A vida futura também deve ser a meta de todos os homens. Nós temos como meta nossa vida, a vida futura, nós estamos nos planejando para a vida futura, o nosso planejamento é só para essa vida terrena. Tá? Então, eu fiz um levantamento assim da situação do homem atual, da atualidade. Tá? Assim, ó, o homem atual planeja a sua vida futura em cima de sonhos, realizações quanto aos seus desejos. O homem atual planeja a sua vida futura dentro de sonhos, realizações e conforme os seus desejos. Tá? Eu vou dar 5 exemplos aqui de como o homem da vida atual, que não lê, que não acredita em Deus, se prepara para a vida futura. 5 elementos aqui, ó. Ele faz um planejamento da sua vida. Ele se planeja o seguinte: primeiro, é ter uma formação universitária. Segundo, ingressar na profissão desejada. Terceiro, ter um casamento com filhos prósperos e maravilhosos. Quarta, adquirir a casa própria. Quinta, manter uma situação financeira e social acima da média. Mas se esquecem do principal. E esse esquecimento lhe traz um vazio na sua vida. Porque ele planeja toda a sua vida, eu vou repetir, ó, possuir uma vida universitária. Esse é o caminho do homem atual. Ingressar numa profissão. Ter um casamento próspero com filhos maravilhosos. Adquirir a casa própria. Manter uma situação financeira e social acima da média.
Veja que todos esses pensamentos é tudo materialista, tudo de terra a terra. Tá? Essa é a vida que ele vai viver aqui até os 80 anos. Terminou, e aí? Qual é o planejamento do futuro dele após o desencarne? Ele não tem, porque ele não planejou. Ó, apesar de todas essas conquistas, sente um vazio existencial. O que falta? Hein? Falta o conhecimento da espiritualidade, que ele se esquece de consultar pelo menos 20 minutos por dia. Nós temos que ler esse evangelho, só 20. Tá? Todas as noites, ou de manhã, ou seja a hora que for, o dia tem 24 horas. 20 minutos nós temos que dar atenção para o que Jesus deixou aqui, está a vida futura de Jesus, o evangelho. Então, eu faço assim uma observação aqui. Jesus não é contra o progresso, não é contra a vida de conforto, ele quer o nosso bem, ele quer a nossa prosperidade. O que ele condena é o abuso, é o acúmulo de riquezas, que o pessoal se planeja a vida toda para acumular riquezas, morre ou desencarna e deixa depois a família numa confusão, traz briga, traz desavenças, né? traz contendas, porque ele se propõe a acumular riquezas. Tá? Morreu, desencarnou, deixou um problemão para a família. Qual é esse problemão? Os filhos vão ficar brigando, discutindo, por causa da riqueza dos pais. Isso é comum, todo mundo sabe, é público e notório. Tá? Então, o homem atual, ele se esquece de colocar a espiritualidade como principal prioridade. Nós colocamos como principal prioridade a vida espiritual, para nós aqui já é comum. Né? Agora, o que está fora, o que não frequenta nem um culto religioso, não lê a Bíblia, o que não acredita em Deus, o que acontece com ele? Ele não tem a prioridade na sua formação espiritual. O que vai ser desse elemento? O que vai ser dessa pessoa depois que desencarnar? Tá? Outra coisa aqui, ó. Uma coisa que me chamou a atenção aqui. Os homens se esquecem de que após o desencarne, eles são submetidos a uma sabatina. Nós, quando desencarnamos, nós vamos passar por uma entrevista, uma sabatina lá do desencarne. Tá? Que sabatina é essa? Tem duas perguntas que vão fazer para nós. São duas perguntas. Eu gostaria que vocês saíssem daqui com essas duas perguntas na mente. Tá? A primeira aqui, ó. O que fizeste do tempo que foi dado para tu viver na Terra? Quando a gente desencarnar, nós vamos ter essa pergunta. Podem ter certeza disso. Tá? O que fizemos do nosso tempo aqui na Terra? Viver 50, 60, 80 anos, tá? Muito bom, maravilhoso. Mas o que fizeste do teu tempo? Como utilizou o teu tempo aqui na Terra? Tá? Então, eu falei sobre o tempo, eu dividi. O tempo tem 24 horas. A pessoa normal, a vida normal das pessoas em 24 horas é dormir 8 horas, trabalhar 8 horas, e as 8 horas, tá, é para as outras atividades, né? Alimentação, higiene, saúde, escutar música, falar com os amigos, se comunicar. Mas a vida das pessoas é tão agitada, tão perturbada, que elas não trabalham, elas não dormem 8 horas. Tá? Elas dormem 4 horas, 6 horas. Tá? Elas não trabalham 8 horas, elas trabalham 12, 14 horas. Fazendo essa analogia, olha o desequilíbrio que está a população mundial. Tá? E as 8 horas que sobra, ela leva a vida assim, sem planejamento, totalmente, como é que é a palavra assim, toda atrapalhada, porque ela não tem uma organização na vida. Então, a pessoa organizada que segue o Evangelho, ela consegue usar as 24 horas em racionalidade.
dormir 8 horas, tem gente que não consegue dormir, tem que comprar comprimidos para dormir, sofre de insônia daquilo, daquele outro, tem uma vida totalmente perturbada, não dorme direito, tá? Trabalhar, então, ela não trabalha 8 horas, ela trabalha 12, 14, 16, porque quer ganhar hora extra, fazer para ganhar mais, para consumir mais, muitas vezes comprar produtos supérfluos que não adianta, que não vai servir para nada, tá? E desperdiça a sua vida na atividade da alimentação, da saúde, da higiene, escutar uma música, ler um bom livro, praticar um esporte. Ela se atrapalha toda que não tem uma metodologia, uma organização. Essa é a primeira pergunta, então. O que fizeste com o tempo que foi dado para viver aqui na Terra? Pense nisso, tá? A segunda é, o que fizesse dos recursos que foi dado para tu sobreviver? Os recursos, a parte financeira. Durante toda a vida nós temos tem a época das vacas gordas e das vacas magras. O que a gente faz na época das vacas gordas? Se esbanja, não dá bola para o dinheiro, compra supérfluo, gasta em bobagem. Posso citar itens de desequilíbrio, porque o dinheiro é fácil, né? Ele está ali, está gastando. E essa pergunta vai ser feita. O que fizesse dos recursos que foi dado para viver na Terra? E aí? O que nós vamos responder? Ele foi usado assim, ó, com naturalidade, para atender às nossas necessidades primárias ou secundárias, ou foi gasto sem controle? Muita gente está tendo dinheiro e gastando sem controle. Perde totalmente o controle da vida também, tá? Então, vão gravar essas duas perguntas básicas que vocês vão se lembrar quando desencarnarem e vocês tiverem só a consciência de vocês e o perispírito. Essas duas perguntas vão ser feitas. O que fizeste do tempo que foi dado para viver aqui na Terra? Se preparem. A segunda pergunta, o que fizeste dos recursos que recebeste nesse planeta? Ainda há tempo. Todo mundo aqui ainda há tempo de se corrigir essas duas perguntas, tá? Além disso, eu salientei mais duas coisas aqui, ó. Temos mais aqui seis noções básicas que as pessoas devem saber durante a sua permanência aqui, nessa vida. Tá? Depois, a segunda vai ter a vida futura que eu vou falar. Eu estou falando da vida presente. O ser humano tem que se preparar para responder ou saber 6 perguntas fundamentais antes de desencarnar. Nós temos uma vida toda para aprender essas 6 perguntas. Primeira, quem é Deus? Tá? Segundo, ter conhecimento da imortalidade da alma. Terceiro, comunicabilidade com os espíritos. Ter noção de mediunidade. Quarto, pluralidade das existências. Saber que existem reencarnações. Tá? Quinto, pluralidade dos mundos habitados. Na casa de meu pai há muitas moradas. E essas muitas moradas são bilhões e bilhões de planetas. Olha quanta morada nós temos. Cada um vai de acordo com a sua faixa de pensamento, sua vibração. Tá? E sexto, saber que existe um consolador prometido chamado Espiritismo. Tem gente que passa a vida toda e não toma conhecimento dessas 6 perguntas fundamentais. Então, vendo a importância disso aqui? Nós temos uma vida de 80 a 90 anos. Eu tomei conhecimento. Quem é Deus? Muitas vezes desencarna e não acredita em Deus, não se interessou, não quer acreditar, não faz questão. Essa é a realidade de muita gente. Chega do outro lado, olha a situação, é uma situação assim deprimente, tá?
Então, são 6 perguntas que eu vou... Não sei se eu vou me tornar repetitivo, mas é importante. Que é Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, saber que existe mediunidade, a pluralidade das existências, são as reencarnações, a pluralidade dos mundos habitados, na casa do meu pai há muitas moradas, tem gente aqui que fica brigando por um terreno de 10 metros, de 20 metros quadrados, trazendo desavença, mas há muitas moradas na casa do meu pai. Olha os bilhões e bilhões de planetas, olha o que tem de terra fora do espaço, eu não tenho nem noção. Porque a gente não acredita, só não lê, a pessoa não lê, não pesquisa, não estuda, não vai a fundo no que está escrito aqui, leva uma vida superficial, efêmera e passageira. Tá? E saber que o Consolador prometido existe, que foi o Espiritismo. Muitos até nem sabem, ou condenam, criticam, dizem que é coisa do demônio e assim por diante. Tá? Então, o Espiritismo ensina que Jesus é o guia, o modelo a ser seguido. A humanidade, quando aponta o caminho que devemos seguir para a conquista da verdadeira paz. Querem a verdadeira paz? Jesus disse uma frase assim, ó, para que em mim tenhas paz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem pede sempre paz, vai receber aflição. Parece antagônico, né? Ah, Senhor, eu preciso de paz, me dê paz. Não, vai ganhar aflição. Porque ele disse, para que em mim tenhas paz, no mundo passais por aflições. Ele deu exemplo. Então, para a gente encontrar paz, nós temos que seguir o exemplo. O exemplo está aqui, ó. Ler, meditar, né? Os 4 itens do Evangelho Redivível, né? Qual é? Conhecer, meditar, sentir e viver. Está aqui, ó. Tem que dar uma pausa. Respirar fundo. Quando se pega um Evangelho, é outro momento. É outra história. Sair da correria do dia a dia e aplicar esses 4 elementos. Tá? Bom, agora então eu vou começar a falar dos exemplos de Jesus a ser seguido, que é a vida futura realmente. Eu separei aqui, devemos seguir aqui, olha, para ser bem prático e objetivo, são 13. Tem que viver, tem que presenciar. Jesus viveu a simplicidade do convívio com as pessoas diferentes. Muitas delas considerem puras, sem ofender qualquer uma delas. Nós temos que saber conviver com as pessoas impuras. Olha a atitude que ele teve com a Maria Madalena, né, que é a pecadora. Tratou ela com humildade e mostrou o caminho para Deus. Não fez crítica nenhuma à sua conduta. Tá? Outra coisa aqui, viveu mansitude diante da incompreensão de Judas. Ele sabia que alguém ia trair, Judas foi o traidor. Ele ficou manso, tranquilo, não agrediu, não partiu para a violência, sabendo que tinha um traidor entre os 12 apóstolos. Na nossa vida também, temos vários conhecimentos, vários amigos, vários tudo, mas sempre vai ter pessoas que vão nos trair. Qual é a nossa atitude diante de um traidor? De violência? De xingar, de brigar, de discutir? Não. Mansitude, calma, tranquilidade. Seja feita a vontade de Deus. Tá? Depois, viveu em resignação quando os soldados agrediram, né? Foi agredido através de chicotes, rasgaram a carne dele totalmente, espancamento, né? Isso aconteceu. O que ele fez? Ele agiu dentro do sofrimento com resignação. É o que nós temos que ter também. Ou a gente fica resignado ou fica indignado diante das dificuldades. A decisão é nossa. Agora é a hora de fazer as escolhas.
quando tiver dificuldades, problemas, qual é a minha atitude? Ficar resignado? Ou ficar indignado? Se revoltar contra o próprio Criador? É uma questão a ser pensada. Tá? Outra coisa aqui, ó. A paciência diante da invigilância de Simão Pedro, que ele negou 3 vezes, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Aquele que acompanhou toda a sua trajetória, que confiava no Pedro, e Pedro negou ele 3 vezes. Quantos não estão negando Jesus toda hora, todo momento? Aliás, nem acreditam nele. Tá? Olha a situação. Outra coisa aqui, ó. Viveu a indulgência, acolhendo a mulher adulta em julgamentos, apontando o caminho que o conduz. Então, ele deu exemplo de indulgência, acolhendo a mulher adúltera, tá? Para não deixar que ela fosse apedrejada, tá? Certo? Então, e mostrou o caminho para Deus. Vai e não peques mais. Olha o exemplo de indulgência que ele deu para toda a humanidade. Ele tem defeito, ele é um hipócrita, ele não sei, bota uma relação de defeitos, que nós não somos perfeitos. O que nós temos que fazer com as pessoas imperfeitas e com nós mesmos? Nós somos imperfeitos. O que nós temos que fazer? Ter indulgência. Indulgência com os erros nossos e dos outros. Tá? Depois, viveu de benevolência para contra os agressores, né? Então, foi Pedro que, na hora que os soldados romanos foram pegar o Jesus lá onde ele estava orando, Simão Pedro avançou com um soldado e cortou a sua orelha. Uma atitude de violência, né? Com a espada, cortou a orelha do soldado. Tá? Aí o que fez Jesus naquele momento? Usou de benevolência. Através do seu poder de magnetismo, pegou a orelha do soldado e recolocou no lugar. Tá? Que na igreja nós chamamos isso de milagre. Não é. Tá? Usou a benevolência. Ó, eu estou usando a indulgência, a benevolência, e agora vem o perdão. Então, um exemplo de perdão. Quando os apóstolos estavam perdidos, aquela noite de tempestade, que eles saíram para pescar e ficaram perdidos no mar, não sabiam o que fazer, apavorados, pediram ajuda para Jesus, né? Certo? Eles estavam vacilantes, a fé deles estava duvidosa e estavam sentindo que iam tudo afundar ali por causa do orar e vigiar. Aí Jesus, uma simples palavra, com um simples gesto, deu a calmaria no mar. Tá? Então, isso são exemplos de perdão e fé. A pessoa, no momento de muita tribulação, vai nos exigir muita fé mesmo, tá? Certo? Para poder vencer, porque a dificuldade vai vir. Aliás, todos os momentos estamos tendo, porque nós somos espíritos imperfeitos, estamos num planeta de provas e expiações, e mais uma agravante, estamos passando por uma transição planetária. Não esperem tranquilidade agora, não esperem tranquilidade. Só vai ter quem procurar, quem buscar com toda a força a tranquilidade. E onde é que está essa tranquilidade? Aqui, nos 28 capítulos, que tem que ser estudado, tá? Certo? Então ele conseguiu transmitir o perdão, perdoou por falta de fé dos seus discípulos. Oitavo aqui, ó. Viveu o verdadeiro perdão diante da cruz da vergonha, ensinando o perdão aos agressores. Mesmo na cruz, crucificado, ele foi, com uma lança, ele foi cutucado. Né? Até na hora da cruz, lá na hora de morrer, de desencarnar, ele foi cutucado. Naquele momento, o que aconteceu? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. No momento
crucial da sua morte, usou o perdão também. Tá? Usou o perdão como maneira de saber que o amor é imenso, o amor não tem tamanho. Tá? Outra coisa que ele viveu a espontaneidade das crianças. Ele sentiu assim a doçura, a ingenuidade das crianças e fez questão de fazer parte da companhia das crianças. Quem trabalha com crianças, com jovens, vai sentir essa sensação. E quem trabalha também em contato com a velhice, vai sentir aquela paz, aquela tranquilidade, porque é a soma de toda aquela vivência. Quem não está indignado vai ter aquela tranquilidade, vai viver aquela mansitude. Ah, pessoal? Outra coisa aqui, ó. Ele viveu a mediunidade, porque ele colocou em prática a mediunidade, aquilo que Moisés tinha proibido, né? Que Moisés proibiu o ato mediúnico, a mediunidade dentro da religião dos judeus. E ele, então, tá? Ele autorizou de novo a humanidade a prática do intercâmbio da mediunidade. Veio trazer a mediunidade, que era proibida a mediunidade, porque Moisés proibiu. Um certo tempo foi proibido. Tanto é que não vou citar nome de congregações aqui, de religiões, que proíbe a consulta aos mortos. Tá? Outra coisa, viveu com altruísmo, como pacificador por excelência. Tem 3 coisas que eu nunca escuto numa palestra, 3 palavras. Assim como eu estou falando aqui, eu fico sentado aí, fico escutando. Eu não escuto 3 palavras dentro dos palestrantes aqui. É uma curiosidade. Não falam de sacrifício, de renúncia e de altruísmo. Aí eu perguntei para eu estava fazendo o estudo do céu e inferno, perguntei para um colega isso, e cá que eu vou te dar um livro, então, que tu vai entender essas 3 palavras, tá? Que é Voltei. Quem já leu esse livro, Voltei, tá? Vai entender o que é sacrifício, altruísmo, tá? E a outra palavra que eu me esqueci agora. São 3. Tá? Então, eu não vejo falar, e nós temos que praticar. Altruísmo, ó, é tão difícil que eu até me esqueço. Altruísmo, renúncia e sacrifício. Obrigado pela forcinha que me deste aí. Tá? É tão estranho que a gente não se lembra. Isso tem que fazer parte das nossas vidas. São 3 palavras importantes, e a prática. Tudo aqui é importante. Não estou desmerecendo nada que está escrito aqui, mas a diferença é, nós colocamos em prática o sentir e viver, as últimas, os 4 pilares do Evangelho Redivivo, né? Conhecer e meditar, tudo bem, depende da mente. Conhecer e meditar é aqui. E o sentir e viver é o coração. Aqui a gente pode até decorar isso aqui tudo. Palavra por palavra, vírgula por vírgula, decorar tudo. Mas e o sentir e viver? Viver é colocar em prática. E onde é que a gente coloca em prática? No amar-vos uns aos outros, entre a comunidade, entre os amigos, parentes, vizinhos, tudo. É colocar em prática. Tá? Então, depois aqui, ó. Viveu a imortalidade, deixando a experiência da ressurreição, aparição espiritual após a morte, seu físico veio demonstrar que o meu reino não é desse mundo. Então ele veio demonstrar o seguinte, ó, na hora derradeira, ele mostrou que ele apareceu para os apóstolos em perispírito. Tá? Então, nessa aparição, ele deu prova da imortalidade da alma. Ele tem poder, ele teve condições por ser um espírito de bilhões e bilhões de anos adiantado que nós,
ele teve essa capacidade de desencarnar e depois apareceu como perispírito. Deu prova para os mais chegados ali, né, do seu povo, da imortalidade da alma. Então, o que nós temos que fazer? Seguir isso aqui, ó. Eu tenho que viver esses 3 elementos aqui. Vamos pensar nisso. Nós temos uma vida toda para isso. Como é que eu vou viver o Evangelho? Ler, vou repetir, leiam 20 minutos por dia, aleatoriamente, ou segue capítulo por capítulo. Qual é o que vai acontecer comigo hoje? O que eu preciso? Vai cair exatamente isso aqui. Vai ter que conhecer, meditar e sentir o que está escrito aqui para poder vencer aquele dia. São coisas simples, mas para muitos se torna complicado, parece coisas de outro planeta. Meus irmãos, que o Evangelho redivivo deve estar sempre em nossas mentes, corações, através da mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo nós temos que viver 24 horas por dia. E para finalizar, posso pegar mais uns minutinhos? Posso pegar mais um minutinho aqui? Então tá. E é de um autor desconhecido, mas eu tenho que fazer. É uma oração assim bem pequena, mas me chamou muita atenção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nossos protetores espirituais, rogamos nesses momentos sua proteção, sua bênção, sua ajuda, seu amparo, sua misericórdia, seu imenso amor. Somos gratos por tudo que temos e por tudo que somos. Muita gratidão por tudo que me desse nessa vida. Iluminai nossos caminhos. Iluminai nossa caminhada evolutiva. Iluminai nossa encarnação. Iluminai nossos propósitos. Iluminai nossos sonhos. Iluminai nossas esperanças. Iluminai nossas realizações. Iluminai a nossa vontade. E para finalizar, enfim, tenha misericórdia e piedade de nós, Senhor, que somos ainda espíritos imperfeitos a caminho da perfeição. Que um dia todos nós não precisaremos mais reencarnar na matéria. Nosso Deus amado esteja sempre presente em todos os minutos de nossa vida, sempre cuidando de nós, como filhos amados que somos. Muito obrigado, nosso Deus, Criador de todo o universo.